Olá, flores mais lindas do meu jardim. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu sou a Lê Marques e hoje vamos mais um bate-papo com a Lê. O último vídeo que eu coloquei, falando um pouquinho sobre o meu problema no olho, teve muitos comentários, o pessoal pedindo para que eu explicasse sobre a depressão. Porque lá eu contei que eu tive depressão. Então hoje eu vou estar trazendo para vocês, falando um pouquinho sobre isso. Que nem eles pediram para me contar como tudo começou, como eu enfrentei o problema e como eu estou hoje. Então, vem comigo que eu vou contar tudo para vocês. Tudo começou, os primeiros sinais da depressão eu tive entre os meus 27 e 28 anos, no caso 10 anos, né? Nessa época eu morava no interior de Goiás, eu morava numa fazenda e começou assim, o primeiro sinal que deu, eu achei que era porque eu estava muito tempo na fazenda, nós moramos 5 anos nessa fazenda, e os primeiros sinais foi o quê? Isolamento. Eu comecei a trocar o dia pela noite, onde eu fazia tudo à noite. Eu lavava a roupa à noite, eu lavava as louças à noite. Meu esposo na época era vaqueiro, ele saía de 3, 4 horas da manhã para ir tirar o leite. Era o horário que eu levantava para limpar a casa, para organizar o almoço, para deixar tudo pronto dentro de casa, para mim não poder sair para fora de casa. E meus filhos na época estudavam à tarde, eu fiz com que eles se adaptassem ao meu horário. Como que eu fazia? Eu não dormia mais, eu não conseguia dormir. Então à noite eu tava, na época eu já era artesã, que eu sou artesã desde os 13 anos de idade. Na época eu passava a noite fazendo crochê e pintura, pintando tecido. Durante o dia, na parte da manhã, eu ficava com a televisão bem baixinha, escutando, para os meus filhos não acordarem cedo, para não ser preciso eles ir brincarem no terreiro, no quintal, no caso. Então, quando dava ali 10 horas, eu acordava eles, para eles poder tomar banho, almoçar e ir para a escola. E quando eles saíam para a escola, eu me trancava dentro de casa e em vez de dormir, lá ia eu de novo pro crochê. Chegava as pessoas, os vizinhos começaram a perceber, porque lá na fazenda a gente morava, era uma colônia, então eram 4 pessoas. Os vizinhos chegavam e eu cheguei ao ponto de me esconder debaixo da cama, para que se eles acaso, na minha cabeça eles iam achar brechas e me ver dentro de casa. Eu cheguei ao ponto de me esconder debaixo da cama. Só que a gente não levou isso como uma depressão. Eu achava que é porque eu estava cansada da vida da roça. Eu sou uma pessoa muito atlética, assim, vamos assim dizer. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de multidão, então eu pensava que seria isso. Em 2013, no finalzinho de 2013 para 2014, meu marido, vendo a situação que eu estava, resolveu irmos embora para São Paulo, porque a minha família mora lá. Chegando em São Paulo, eu fui trabalhar no hipermercado como promotora de vendas, no caso. Então a minha cunhada começou a notar que tinha alguma coisa de errado. Na época, nós sempre fomos amigas, mas na época ela já estava namorando meu irmão. Eles não eram casados na época, eles namoravam apenas. E ela que me arrumou esse serviço e ela trabalhava lá. Eu fiz grandes amizades dentro desse hipermercado. Pessoas que até hoje eu tenho contato, são pessoas que também me ajudaram nessa época. Minha cunhada começou a notar algo diferente, porque um lugar onde que você trabalha com o público, você sempre tem que estar bem apresentável. E eu não tinha vontade nenhuma de me arrumar. Eu comecei a engordar muito rápido, muito rápido. E
que eu sempre fui cheinha, mas eu comecei a engordar exageradamente. Eu não arrumava cabelo, eu não passava um batom, perfume eu não ligava. E eu tava ali, num lugar onde que é um hipermercado que vende tudo por atacado, então é um lugar muito movimentado. E eu não ligava. Cheguei ao ponto de pedir demissão do trabalho e fiquei em casa. Minhas neuras começou a vir. Aí em 2014, meu marido resolveu voltar. Não, 2015, minto, foi 2015. Meu marido resolveu voltar para Goiás, porque ele viu que não era o fato de eu querer ficar perto da minha família que eu tava daquele jeito. A gente voltamos para Goiás. E aí, nesse período, a doença que ainda eu não aceitava que eu estava, porque esse é o maior problema da gente que temos depressão. Familiares, prestam atenção no que está acontecendo ao redor. Mudança de comportamento, mudança de humor. Vocês têm que prestar atenção, porque a gente que está com problema, a gente não sabe o que está acontecendo. É uma confusão muito grande na nossa cabeça que a gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente mudamos para Goiás. Em Goiás, em 2000, aí eu continuei com o problema. Aí eu procurei psicólogo na época, mas eu abandonei porque eu achei que eu estava bem. Nesse período, entre 2013, que foi o prazo que eu fui para São Paulo, que perceberam, eu passei por 2 psicólogos. E eu simplesmente abandonei. A primeira psicóloga que eu fui, eu falei, eu não sou doida. Eu não sou doida. Eu não vou fazer tratamento porque eu não sou doida. A segunda, porque a gente contar com esse problema, na nossa cabeça a gente tá certo. A segunda vez que eu fiz, se eu não me engano, foi com a doutora Natália, lá em Goiás. Eu abandonei novamente. Que eu disse que eu estava bem, que as pessoas estavam vendo problema onde não tinha. Aí, minha mãe, quando minha mãe adoeceu, que foi passar um período comigo em Goiás, aí sim eu percebi que eu precisava de ajuda. Quando ela foi embora, eu percebi que eu não estava bem. Só que aí eu já tinha mudado novamente. E olha, para vocês prestar atenção, esse problema meu faz sempre eu mudando de lugar para lugar. Eu pus na cabeça que eu não queria ficar em roça, que eu queria trabalhar, que eu queria estudar, que eu queria fazer curso. E a gente fomos para uma cidade mais avançada, que é em Tubiara, lá em Goiás. E cheguei lá realmente, eu comecei a trabalhar, eu entrei no curso de cabeleireira, que era um sonho meu, que era me tornar cabeleireira. Eu já era manicure na época, eu queria me tornar cabeleireira. Aí meu marido veio devido ao problema que eu já estava muito agravado. Eu comecei a ser grossa com ele. Ele bebia e as bebidas dele me incomodavam muito. Eu tô falando porque ele permitiu que eu falasse. Eu primeiro, antes de eu vir aqui, eu perguntei pra ele se eu podia falar e ele falou que sim. A bebida dele começou a me incomodar muito, ao ponto de eu ter vergonha de sair com ele. Mas não era vergonha, gente, é porque o meu problema estava tão agravado, que eu não conseguia estar bem em canto nenhum. Eu não conseguia. E aí eu tenho uma amiga de infância, a gente já é amiga há muitos anos, a gente se conheceu na escola, eu tinha entre torno de 10 para 11 anos, e a gente somos amigas até hoje, graças a Deus, que é a Nádia. E ela foi e falou, Lê, você não tá bem, que eu só conversava com ela ou com os meus familiares. Você não está bem. Deixa eu te colocar num grupo de frases, você vai conhecer pessoas novas, você vai conversar com pessoas novas. Isso foi entre maio e junho de 2016. Eu falei, pode colocar. Quando eu entrei no grupo, de imediato, eu já fiz amizade com o Hugo. E o Hugo começou eu falo que ele é meu psicólogo até hoje. O Hugo começou a conversar comigo, a falar que eu era bonita. Eu falava pra ele, onde você tá vendo beleza? Que eu não vejo.
Gente, eu odiava espelho. Eu tinha muita raiva de espelho. Então, eu comecei a conversar com o Hugo. Imediato, o Hugo vai e me apresenta a Catiana, que o apelido dela é KN, mas eu particularmente chamo ela de minha rosa vermelha. A Catiana começou a conversar também comigo através do Hugo. Ela é uma mulher muito sábia. Começou a me mostrar pontos meus que eu precisava ver, que eu precisava olhar. Ela começou a falar: Lê, você é bonita por fora e por dentro, se olha. Só que a gente, quando tá nesse problema, infelizmente não dá. Você se acha no fundo do poço, você se acha a pior pessoa do mundo. E aí a Catiana foi e me apresentou a irmã dela, que é a Kátia, que pra mim, que foram apelidos que eu coloquei, que é de todo o coração, que é a minha borboleta azul, que ela gosta muito de borboleta, e eu comecei a chamar ela assim, de minha borboleta azul. Então, eu e a Kátia, a gente se identificou muito com alguns aspectos nossos. Nós duas é muito parecido uma com a outra. A gente tem muito a ver uma com a outra. E aí, num desafio que foi feito no grupo, onde que cada pessoa tinha que fazer alguma coisa diferente, e que eram os integrantes do grupo que escolhiam. Foi escolhido pra mim, e na época pra Aldiné, que eu conheci a Aldiné nesse dia, que é a minha pequena, que me acompanha até hoje. Eu tinha que gravar um vídeo olhando no espelho para uma pessoa que não gosta de espelho, que não gostava. Hoje em dia eu amo espelho. Que não gostava de espelho, não gostava de fotos, não gostava de se ver, que se achava a pior pessoa do mundo. Olhar no espelho e falar: eu sou linda e maravilhosa. Nossa! Gente, para fazer essa filmagem, eu acho que foi o pior obstáculo da minha vida naquela época. Eu lembro que eu chorei muito. Aí entrou a Caiane. Caiane veio conversar comigo, o Hugo veio conversar, a Aldinéia, que é a Néia, hoje eu chamo ela de Néia, também veio. É só uma brincadeira, é algo que não vai ficar só entre a gente. As pessoas vão ver meu defeito no olho, as pessoas vão ver que eu sou gorda. E eu chorava muito, muito. Até meu marido na época falou: sai desse grupo que não tá te fazendo bem. Só que não era o grupo, era eu. Era eu que não estava me sentindo bem. Hoje, quando eu vejo esse vídeo, eu dou risada, porque, nossa, foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, nessa época, essas meninas começaram a me ajudar muito. E justamente nessa época, por causa da traição do meu marido, eu resolvo me separar. E na separação, aí é que os problemas começaram. Eu já vou contar essa história pra vocês do problema na segunda parte desse vídeo. Então, meus amores, vai na segunda parte, porque eu vou explicar da onde eu parei agora, porque a história é muito longa, então não dá pra me contar tudo num vídeo só. Então eu vou estar esperando vocês na parte 2 desse vídeo, tá bom? Ó, um grande beijo no coração de vocês. Não esquecem de se inscrever no meu canal para estar me ajudando. Deixa o joinha. Eu sei que eu tô devendo receitinhas, eu sei que eu tô devendo artesanato, mas eu vou estar trazendo, porque eu quero que vocês conheçam a Lê, a mulher que eu sou hoje. Então é por isso que eu tô fazendo esses vídeos, tá bom, meus amores? Para vocês me conhecerem. Então não se esqueça, se inscreve, deixa o like aí pra mim, comente o que vocês estão achando dos meus vídeos e vão pra parte 2, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês.